Vocês me pediram muito e eu enrolei muito, mas o momento finalmente chegou. Vou contar pra vocês como que eu vim parar nos Estados Unidos. Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar pra vocês como que eu acabei chegando aqui nos Estados Unidos. Vocês me pedem muito pra eu contar essa história e, na verdade, quem me segue há mais tempo lá no meu Instagram já provavelmente ouviu, porque eu contei uma vez, mas agora eu vou deixar registrado pra eternidade. E aí, toda vez que alguém me perguntar, é só clicar aqui no vídeo e aí vocês vão descobrir. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 16 anos e eu fiz um intercâmbio de high school. Pra quem não sabe, basicamente você paga pra estudar 6 meses ou 1 ano no ensino médio aqui nos Estados Unidos. E aí você faz algum período do ensino médio aqui. No meu caso, eu fiz o senior year, que seria tipo o último ano do colegial. Ensino médio, sei lá. Na verdade, eu queria ir pra Nova Zelândia. Quando eu comecei a olhar essas coisas de intercâmbio, eu queria muito ir pra lá. Só que era muito caro. E aí eu pensei, então, Austrália. E aí era muito caro também. E os Estados Unidos era mais barato. E na época eu também era bem viciada em DLC. California, here we come, right back where we started from. Então eu achava que se eu viesse para os Estados Unidos, alguma família na Califórnia ia me escolher e eu ia morar na guest house e aí eu ia ficar olhando tipo pra piscina e pro mar e eu ia viver aquela vida California vibes, o que já posso te dizer que não aconteceu. Eu acabei indo pra Montana. Se você não conhece Montana, não se sinta mal. Eu também nunca tinha ouvido falar. Montana é um estado que fica na fronteira Estados Unidos-Canadá. É um frio da porra. E fun fact sobre Montana, tem mais vacas do que pessoas lá. Juro, joga no Wikipedia. Então, vamos dizer que não era tipo o lugar mais animado, né? E basicamente eu morei 1 ano no Acre dos Estados Unidos. Se vocês quiserem que eu fale mais um pouquinho sobre o intercâmbio de high school, me avisa, que aí eu faço um vídeo falando só sobre isso. Mas eu fiquei 1 ano lá, voltei pro Brasil em 2010 e no Brasil fiquei por 3 anos, mas ter feito esse primeiro intercâmbio despertou essa paixão pelos Estados Unidos e por viajar, por estar numa cultura diferente, falar um idioma diferente. E então, o que aconteceu? Aconteceu que em 2013, 3 anos depois, eu estava indo pro francês, aula de francês, que inclusive não falo, e eu tava dentro do ônibus, né, tava chovendo muito, então tava aquele trânsito desgraceiro de Rio de Janeiro quando chove, porque quando chove lá ninguém mais sabe dirigir. E aí eu tava mexendo no Facebook no celular e aí apareceu um daqueles ads e aí era sobre um outro intercâmbio, o Work Experience. O Work Experience basicamente é para universitários e você paga numa agência, eles te ajudam a arranjar um emprego e aí você pode trabalhar fora por 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, e você é pago para trabalhar onde quer que você vá trabalhar e, enfim, você vive lá no lugar, tem empregador que te dá casa, tem outros que não, enfim, eu posso também fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, para eu explicar tudo o que acontece com o Work Experience. Mas quando eu olhei aquilo, falei com a minha amiga, Marina, na época, falei, amiga, olha isso, a gente tem que ir. E ela falou, meu Deus, vamos. Isso foi uma terça-feira. Na sexta a gente fechou o pacote com a agência. Hashtag impulso. E aí a gente acabou indo pra Aspen, no Colorado. Pra quem não conhece, Aspen é uma cidadezinha bem pequena aqui nos Estados Unidos, mas seria como os Alpes suíços americanos. Então toda a galera que tem muito dinheiro e quer esquiar, vai pra Aspen. Eles têm os X Games, que são os jogos de inverno, enfim. É pra galera que tem muita grana. E aí a gente foi trabalhar num resort lá, de esqui. E a gente foi trabalhar como camareira. Recomendo? Não, não recomendo. Tem muito respeito pelas camareiras hoje em dia. Inclusive, se você vai no hotel e você deixa seu quarto todo cagado, você deveria rever os seus conceitos, tá bom? Porque a pessoa que vai limpar aquilo não é obrigada a encontrar coisa naquele estado. Enfim, não é isso que eu tô falando, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi pra Aspen e moramos eu, Marina, Arthur, que era um outro amigo nosso, e mais 6 pessoas que a gente conheceu
por conta do trabalho, e a gente decidiu que ia morar todo mundo junto, os 9, num apartamento micro de 2 quartos, onde a mesma pia que a gente usava para escovar o dente era pia de lavar louça, porque só tinha uma pia. Recomendo isso também? Não recomendo, mas era mais barato, porque aluguel lá é muito caro. Enfim, a gente acabou virando uma família, né? Em janeiro, eu fui andar de snowboard e, atleta exímia que sou, caí e desloquei o ombro. Quando desloquei o ombro, eu fui pro hospital e aí o médico falou que o meu ombro, botou o ombro no lugar e tal, mas eu não podia mais continuar como camareira, porque camareira tem que levantar colchão, tem que empurrar carrinho, tem que levantar peso, e o meu ombro tava meio fragilizado ainda. E então eu acabei trocando de setor no hotel e eles me colocaram na área do restaurante. No meu primeiro dia de trabalho no restaurante, eu fiquei polindo copos e talheres. E eu fiquei polindo copos e talheres por 8 horas. Então assim, vamos dizer que, né, nos meus últimos 20 minutos de trabalho daquele dia, eu não tava lá muito feliz, né? Porque é complicado você sozinho com seus pensamentos, só naquele processo mecânico. Eis que, pouquíssimo antes de eu ir embora, me aparece um senhorzinho, menininho, lourinho, de olhos azuis, um sorriso desse tamanho, que foi lá falar comigo e com a minha amiga, que também tava lá trabalhando comigo. E eu tava tipo, não tava papá, tipo, eu tava muito mal-humorada, real. Ele começou a conversar com a minha amiga, porque eu não dei a menor ideia pra ele. E papo vai, papo vem entre os dois. Ele perguntou pra ela o que ela fazia de faculdade, ela falou, e aí ele disse que era formada em ciência política. Quando ele falou isso, eu fiquei tipo, ciência política? Eu tô fazendo ciência política. Porque no Brasil não é uma profissão muito comum, né? Não é um curso muito comum. Aqui nos Estados Unidos, ciência política é um curso bem popular na faculdade. Mas lá no Brasil não é. Então eu fiquei tipo, caraca, como assim ser formada em ciência política? E aí eu troquei uma ideia com ele, nada demais. Fui pra casa nesse dia. E à noite, o Heitor, que é um dos meninos que morava comigo, chegou em casa do trabalho. Ele trabalhava no turno da noite e no da manhã. E ele veio, tipo, super empolgado falar comigo. O Heitor fala na língua dele. Heitor chega pra mim e fala: caraca, Lu, na moral, tu tem que sair com aquele moleque lá do restaurante, tá ligado? Porque ele, tipo, ele é muito radical, cara. Ele, tipo, faz mountain bike, tá ligado? Ele desce umas trilhadas, daí ele tem uma cicatriz que vai daqui até aqui. E ele é, tipo, muito foda. E ele tá, cara, tipo, você tá muito afim de sair contigo. Tu tem que sair com ele, porque o cara, o moleque é foda. E eu fiquei, tipo, quem? E aí ele me explicou, eu acabei entendendo que era o garoto que tinha falado comigo de manhã no hotel, e eu fiquei tipo, ai cara, nada a ver, falei com ele uma vez só. Ele, não, ele quer sair com você, ele adorou você. Eu falei, gente, eu nem falei com ele, faz 5 minutos de conversa. Ele, não, ele quer sair com você, sai com ele. Eu falei, cara, tá, se ele me chamar pra sair, eu saio, tô fazendo nada mesmo, né? Aquelas que vai viajar pra pegar boyzinho, fiz isso, fiz. Ele acabou me chamando pra sair mesmo. A gente saiu e foi muito legal, a gente bateu maior papo, foi muito divertido. Acabou que coisas aconteceram no meio do caminho, a gente, enfim, eu posso até contar depois mais detalhes sobre isso também, mas não importa. A gente acabou começando a namorar depois de um tempinho, e assim que acabou os meus 3 meses de intercâmbio, a gente ainda tinha mais 1 mês de visto pra poder viajar nos Estados Unidos. Então, tipo, o visto de trabalho são 3 meses pra você trabalhar, mas você pode ficar 1 mês extra pra passear. E aí eu fui pra Califórnia com a minha amiga Isa, que eu conheci por conta do intercâmbio, ela morou com a gente lá, e eu e Isa decidimos ir pra Califórnia junto. Só que no meio dessa viagem ela decidiu ir pra Las Vegas, e aí eu quis continuar na Califórnia. Por que eu tô contando tudo isso? Não sei. Vocês pediram a versão longa, eu tô contando a versão longa. Então é isso aí. Aí o que aconteceu? Nesses 5 dias que ela tava em Las Vegas, o Steve, que é o menino lourinho, o nome dele é Steve, foi encontrar comigo na Califórnia, e a gente passou 5 dias lá e foi tipo muito maravilhoso. Eu já tava bem balançada por ele, já tava tipo, ai meu Deus do céu, isso aqui não vai dar muito certo. E aí ele acabou indo embora, né? A Isa voltou, a gente se despediu. Mas foi uma despedida, tipo, a gente não tinha certeza ainda se ia ser despedida mesmo. Depois da Califórnia, eu ia passar 2 semanas em Montana com a minha família do meu primeiro intercâmbio, minha host family. Só que aí o Steve falou, cara, não faz sentido você estar aqui por mais 2 semanas e a gente não se vê pelo menos mais uma vez antes de você ir embora. Então vem pra cá, pro Arizona, porque
que acontece? A gente tava no Colorado, mas ele não é do Colorado, ele é do Arizona, que é um estado que fica do lado da Califórnia. Ele falou, vem pra cá, porque eu quero que você venha conhecer a minha casa e passe uns dias aqui comigo antes de voltar pro Brasil. Aí eu falei, tá. Daí eu encurtei um pouco minha viagem em Montana e fui passar os últimos 5 dias que eu tinha aqui nos Estados Unidos na casa dos pais dele, com ele. Eu pude vir pra cá e conhecer um pouquinho de onde ele morava, ele me mostrou, tipo, onde ele cresceu e etc. E a gente ficou muito, muito, muito próximo. E quando ele foi me deixar no aeroporto, foi bem ridículo, na verdade, porque ele foi me deixar no aeroporto e aí tem aquela fila da segurança, né? E, tipo, tava mó filão, sabe? Ele poderia ficar esperando comigo até eu conseguir realmente passar pro outro lado da fila da parte do raio-x. Só que eu acho que ele ficou tão nervoso que, tipo, em vez da gente ter aquele super momento de ai, tchau, não sei o que, com beijo e abraço, foi mais ou menos tipo, Então, tchau! Vai com Deus! Beijo! Até a próxima! e me largou lá no aeroporto. E aí eu comecei a chorar muito, porque, tipo, eu senti que eu tava me despedindo do amor da minha vida. Que eu nunca tinha tido uma conexão tão forte com ninguém. E aí eu comecei a chorar muito. Tinha uma moça na minha frente com um bebezinho de colo que ficou morrendo de pena e me abraçou e ficou tipo, eu sei como que é difícil, eu namorei à distância também, mas vai dar tudo certo. Onde você mora? Eu, no Brasil. Aí ela, meio longe isso aí, né? Voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei, a gente não tinha muita certeza do que a gente ia fazer. A gente queria ficar junto, mas a gente não sabia como que isso seria possível, né? Porque eu ainda tava terminando a faculdade, ainda tinha mais 1 ano e meio de faculdade pra fazer. Aí passou mais ou menos uns 2 meses que eu tinha voltado pro Brasil, 1 mês e meio, 2 meses, a gente decidiu que a gente queria realmente ficar junto, que a gente ia continuar tendo um relacionamento sério, e ele decidiu que ia pro Brasil. E aí ele passou 5 meses lá, morando comigo no Rio. Na época eu morava Marina, minha amiga que foi pros Estados Unidos, Isa, que eu conheci por conta dos Estados Unidos, né? E a Natália, minha prima. E, sinceramente, se eu tô aqui hoje, eu devo isso a elas. Porque se elas não tivessem tido a generosidade, o amor e a paciência de ter deixado ele morar com a gente durante aqueles 5, 6 meses no Brasil, a gente não teria conseguido ficar junto, sabe? Então, amigas, amo vocês. Mas aí ele voltou para os Estados Unidos, início de 2015, ele voltou para os Estados Unidos, e aí a gente ainda ficou mais 5 meses à distância. Aí eu terminei a faculdade, e aí eu vim pra cá em julho de 2015. Vim com visto de turista, que eram 6 meses, só que eu acabei ficando 9, porque no meio desses 6 meses a gente foi pro México por 1 semana. E aí toda vez que você sai do país, quando você volta, você meio que renova aquela estadia, né? Então eu saí, fiquei 1 semana no México, quando eu voltei eles renovaram pra mais 6 meses. Então eu acabei ficando 9 meses no total. E nessa época eu tava trabalhando aqui como freelancer, então eu trabalhava online. E existem alguns sites, eu posso falar sobre isso também, mais ou menos, onde eu trabalhei como freelancer. E eu também fiz brigadeiro, naquela época eu comecei a vender brigadeiro aqui por encomenda. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que em janeiro de 2016 ele me pediu em casamento. Aí eu disse sim, claro, e a gente decidiu ir em busca do visto de noiva, que, ó Deus, que novela. Pra tirar o visto de noiva eu tinha que estar no Brasil, e ele aqui nos Estados Unidos. Então eu voltei pro Brasil em abril de 2016, e em tese o visto de noiva ia ficar pronto em tipo 3 meses. Só que os 3 meses foram 8, então eu acabei ficando 8 meses no Brasil ano passado, né, morando com os meus pais de novo. Ele foi lá visitar, ele ficou mais ou menos 1 mês e meio lá comigo. Mas enfim, tirei o visto de noiva, voltei pra cá, pro Arizona, onde eu moro, em Phoenix, Arizona. A gente casou dia 27 de dezembro, foi uma cerimônia pequena, média. Os meus pais estavam aqui, meu irmão, e aí a gente casou. E aí a gente arranjou um doguinho, Fidel, 1 mês depois. E foi basicamente aconteceu, foi meio que uma coisa do destino mesmo. Bom, contado pra vocês agora como que eu cheguei até aqui, como que foi essa história maluca,
Os próximos vídeos agora eu vou começar a contar pra vocês o que eu gosto daqui, o que eu não gosto. Posso falar dos meus outros intercâmbios, eu falo de visto, enfim. Vocês me perguntam aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu converse com vocês sobre a minha vida aqui, que eu conto pra vocês, eu dou dica e aí a gente segue esse rumo aí contando sobre como é morar fora. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena historinha e beijos de luz!